Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia para todos. Aqui estamos mais uma vez, para estarmos aplicando a lição da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez nos encontramos aqui alegres por estar aprendendo a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Nesta manhã eu quero agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado, irmãos? Nós temos vivido tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Eu quero glorificar o Senhor, e começar com uma oração, fazer uma oração, enquanto os irmãos vão se chegando, vão se conectando. Nós iremos iniciar esta lição com uma oração nesta manhã, para que Deus venha nos abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Pai querido. Queremos Te agradecer, Te glorificar, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai querido. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas, Pai amado, pelas nossas fraquezas, ó Pai. Eu venho Te pedir perdão, Pai amado, nesta manhã. Pai amado, que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos as nossas vidas. Venha nos cobrir, ó Deus, na cobertura do Teu sangue, ó Pai. Venha nos encher, ó Deus, da Tua graça, do Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, ó Pai. Porque aqui, Senhor, não se trata de um livro qualquer, mas se trata da Tua palavra, que é viva, que é eficaz em nossas vidas. Quero Te pedir, ó Pai amado, por aqueles, ó Deus, que já estão se conectando, aqueles que já estão ao alcance da nossa voz, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar nas nossas vidas através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar a nós nesta manhã, Pai amado, para que nós venhamos entender, compreender a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a entender a Tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, ó Pai amado, a cada dia mais, ó Deus. Pai amado, toma nas Tuas mãos, ó Deus, e que viemos andar em obediência conforme a Tua palavra. Porque quando aprendemos, assim nós temos que praticar e viver a Tua palavra. Ensina-nos, ó Pai amado, a cada dia mais a ter uma vida abençoada, uma vida reta diante da Tua presença, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Quero Te agradecer, Te glorificar, ó Pai, por mais um dia a qual o Senhor tem nos concedido, é que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor, irmãos? Nesta manhã nós iremos está estudando a lição de número 10, você que tem a sua revista, a lição de número 10, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Esse é o título da nossa lição. Nós sabemos que vivemos em momentos que muitos estão passando por aflições, por dores, mas nós cremos no poder da palavra do Senhor, nós cremos no poder de Jesus Cristo. E nesta manhã nós iremos estudar um pouco através das curas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, dos milagres que ocorreram. E nós cremos, irmãos, que Deus ele continua operando milagres, Deus ele continua fazendo maravilhas. Aleluia. Vamos estar lendo nesta manhã o texto áureo. Você que tem a sua revista, você que não tem o texto áureo, encontra-se no livro de Salmos, livro de Salmos de número 103, no versículo 3, você vai estar aí acompanhando aí conosco o texto áureo nesta manhã, em nome de Jesus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Vou estar lendo novamente, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glorificado é o nome do Senhor. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora
do Calvário, aleluia, né, irmãos? A cura e os milagres foi algo que Deus, né, nos outorgou, né, pela tua palavra, né, quando andamos em obediência para com a sua palavra, né, e através do Calvário nós obtemos cura para a nossa alma, cura para o nosso corpo, né? Claro que obedecendo e andando também nos preceitos do Senhor, aleluia. Quer comentar? Não, você pode. Glória a Deus. Irmão, estaremos agora lendo a leitura bíblica em classe. Você que tem a sua revista, né? Estaremos lendo a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Isaías capítulo 53. Você que não tem a revista, quiser acompanhar na sua Bíblia, é Isaías 53, né, do versículo 4 ao 6. E depois estaremos lendo Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Né? Vamos, né, acompanhar aí em nome de Jesus, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui a gente está, salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós temos visto aqui, né, irmãos, hoje o assunto é um assunto maravilhoso, né? E a gente vê que as igrejas de hoje quase não atuam em cima desse processo que faz parte da salvação, né? A salvação espiritual e também a salvação carnal. Mas, pastor Zé Carlos, a cura faz parte da salvação? Ela faz parte da salvação. Porque foi através da morte crucial de Jesus, né, que nós fomos sarados, nós fomos curados, tanto da alma como do espírito e também do corpo. Né? E a cura da enfermidade, ela, desde o Antigo Testamento, né, se você ler em Êxodo 15, o versículo 26, a cura da enfermidade era uma promessa de Deus no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus deu poder para curar enfermos. Né? Se nós formos discorrer no Evangelho de Mateus, o capítulo 10, o versículo 8, você vai ver ali que o Senhor outorga poderes aos seus discípulos para ir e curar os enfermos. Então a gente nota que a cura da carne, né, ela sempre fez parte do projeto de Deus. Ela sempre fez parte do projeto de Deus. E esta cura é uma promessa, né? Se a gente for olhar no próprio Evangelho, que é o livro de Gênesis, do princípio, o livro das origens da criação, nós vamos ver ali que o Senhor efetuou a cura espiritual, né? E também, através da cura espiritual, Ele prometeu também a cura da carne também. Então a gente vê ali no livro de Gênesis, o capítulo 3, o versículo 15, né? A gente nota que quando o Senhor lavrou a sentença, Ele lavrou 3 sentenças no Éden. Ele lavrou 3 sentenças em Gênesis. E essa sentença ela está inserida em Gênesis 3,15. E a gente nota que
O Senhor disse para a mulher que ela teria dores de parto todos os dias de sua vida, que não foi uma coisa nada agradável para a mulher, né? Que pecou e incentivou também o seu marido, né, ao pecado. E também o Senhor lavrou a sentença de Adão. Ele disse que ele comeria do sol do seu próprio rosto, né, e colheria espinho e pedregulhos. Então isso se cumpre até os dias de hoje. Mas interessante que o Senhor também disse, também lavra a serpente da serpente, disse que ela comeria pó todos os dias de sua vida, né, e que da semente desta mesma mulher, né, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Mas o que é que tem a ver o ferir o calcanhar com a cura, com a libertação? Isso tem tudo a ver. E quando nós olhamos aqui no livro de Isaías 53, a gente vê que as promessas de Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que o calcanhar de Jesus seria ferido, ele seria pregado numa cruz, ela repercutiu lá em Isaías capítulo 53, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, sobre si, e os reputamos como por ferido, né, de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a cura, ela é desde o Antigo Testamento que Deus promete cura. Êxodo 15, versículo 26, tem promessas de cura. Mateus capítulo 10, versículo 8, o Senhor Jesus dá poder para curar os enfermos. Mateus capítulo 6, versículo 3, os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os enfermos eram curados. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, 20, a cura de enfermos acompanha a pregação do Evangelho. Por que a pregação do Evangelho? Porque Jesus disse assim: estes sinais seguirão todos os que creem em meu nome. Então, a cura de enfermos, ela também faz parte do evangelismo. Que quando nós fazemos evangelismo, dificilmente a gente não encontramos pessoas sãs. É muito difícil você fazer um evangelismo que você consiga dizer assim: graças a Deus, hoje eu fiz um evangelismo e não houve motivo nenhum para orar por ninguém. É muito difícil, né? Você está pregando numa praça, sempre aparece uma pessoa: pastor, ora pela minha família, ora pelo meu pai que está enfermo, ora pela minha mãe ou com um parente, uma coisa. Então, a palavra de Deus aqui, irmãos, ela diz em Marcos 16, 15, 20, que a cura de enfermidade, ela acompanha os benefícios da pregação do Evangelho. Sem a cura da enfermidade, qual é o jeito das pessoas crer em Jesus? São evidências. Existe um estudo bíblico da parte da teologia que ela fala sobre evidências do reino. O que são as evidências do reino? Os irmãos acham que se Jesus não curasse os enfermos, não expulsasse os demônios, quando Jesus ele implantou o seu reino aqui na terra, as pessoas iam perder seu tempo de acompanhar Jesus? Se Jesus não fizesse milagre nas suas pregações, o que seria das pessoas? Que objetivo teria uma pessoa acompanhar uma outra pessoa, saber que não vai alcançar nada daquela pessoa? Como é que a gente vai acompanhar uma pessoa que não tem nada para oferecer? Então, nota-se que a pregação do Evangelho, né, ela tem algo para oferecer. E esse algo é a cura. Todo mundo que se aproxima de Jesus espera alguma coisa de Jesus. Então, nós temos que botar na nossa consciência que cura, ela é uma coisa que o Evangelho, ela faz parte do Evangelho. Né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, fala que os dons de cura estão entre os dons espirituais. Né? Então, por isso essas coisas são atuais. Se a gente for falar: mas o Espírito Santo de Deus mudou. Irmãos, o Espírito Santo de Deus ainda não atuava como um ser pessoal no Antigo Testamento. E tinha curas. Deus efetuou curas em Êxodo, efetuou milagres. Né? A representação de Cristo pendurado numa haste, uma serpente de bronze,
ela já representava Jesus sendo levantado, suspenso no madeiro. O livro de Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele é bem claro, ele diz assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Jesus, ele foi levantado numa cruz justamente para isso, para poder trazer cura, tanto da alma como do espírito e do corpo. Então, toda pessoa que evangeliza, Tiago 5, 14, 16 fala, ungir os enfermos para trazer cura é uma prática do evangelho, tá? Isso tem que ser colocado em prática. Toda pessoa que prega o evangelho, toda pessoa que atua na área de evangelismo, na obra de missões, em cima de púlpito, dentro da igreja, tem que existir as evidências do reino. O que são evidências do reino? Ninguém segue uma pessoa se não tiver sinais. Ninguém ia andar atrás de Jesus. A multidão nenhuma ia acompanhar Jesus se ele não tivesse sinais e virtudes, né? Então eu estou iniciando isso aqui porque isso é uma coisa maravilhosa. Você já começa a orar. Quando você for fazer um trabalho de evangelização, ora e jejua. Porque quem sabe você encontra uma pessoa, um paralítico na esquina ou no caminho, como o cego Bartimeu, né? Quem sabe você encontra um mendigo na esquina dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A cura é uma coisa maravilhosa. O objetivo geral dessa escola bíblica dominical, sobre o que eu falei aí, se você quiser anotar Êxodo 15, 26, você vai ver lá que a cura já existia no Antigo Testamento. Mateus 10, 8, a necessidade da cura, né? E os objetivos, esclarecer que a cura divina acontece também nos dias de hoje, tá bom? Acontece nos dias de hoje. Porque quando nós evangelizamos, qual é o intuito da evangelização? A cura da alma, do corpo e do espírito, né? Porque a pessoa que recebe uma cura material de uma enfermidade, com certeza ela vai seguir Jesus. Ela vai acreditar que verdadeiramente ela foi curada por Jesus, então aquela pessoa vai passar a seguir a Jesus. Então, cura, tá? Não é como se diz, não é status, não, irmãos. Cura, né, quer dizer que a igreja tem mais poder do que a outra, não. Isso é uma obrigação de todo cristão que orar pelas pessoas, e o objetivo de Deus é curar. Conceituar cura divina na Bíblia, e coisa séria. Pontuar a cura divina como parte da salvação? Com certeza, né? Qual é a pessoa que não é curada num hospital, que não é curada num evangelismo, que a pessoa não é curada numa igreja, que ela não segue Jesus? Né? Eu fui acometido de uma enfermidade de morte, um pequeno testemunho, e eu estava há meses acamado, e os médicos não descobriam o que eu tinha. Sabe como que eu conheci Jesus? Eu conheci Jesus numa quarta-feira de libertação, na Assembleia de Deus da Vila Esperança, do estado do Rio de Janeiro. Quando entrei para lá, eu estava enfermo. A enfermidade, ela era uma enfermidade espiritual que atingiu a minha carne. E os médicos nenhum descobriam o que eu tinha. E quando eu entrei, que o presbítero colocou o óleo da unção sobre a minha cabeça, eu fui curado milagrosamente. E hoje estou na presença do Senhor até hoje. Para que serve a cura? A cura, ela tem uma suma importância muito grande na vida do pecador. O pecador que tem uma enfermidade, quando ele entra pelas portas de uma igreja que ele é curado, ele vai seguir Jesus. Isso aconteceu comigo. Acontece com muitas outras pessoas que dá testemunho. Eu estava com um problema assim, eu estava com um problema no fígado, um problema no coração. Quantas pessoas que estão seguindo Jesus hoje e agradecem a Jesus por ser curado. Pessoas que foram libertas numa praça pública, pessoas que eram endemoniadas. Então, pensa bem direitinho, né? Antes de você criticar, mas para que tem que existir cura na igreja, irmão? Cura para a teologia, a cura é evidências do reino do céu. Quando uma pessoa te perguntar assim, quais são uma das principais evidências do reino do céu? Você pode falar, as principais evidências do reino do céu
são duas principais evidências, cura e libertação. Aleluia. Cura e libertação. Elas fazem parte do reino dos céus, tá? O ponto fundamental de Cristo, quando pregou o Evangelho, qual é o intuito de Jesus em pregar o Evangelho? 8:32 de Mateus está escrito: e conhecereis a verdade. Primeiro, o pecador conhece a verdade. E depois, e a verdade vos libertará. Pastor Zé Carlos, esta palavra insere cura? Com certeza. Que quando a pessoa conhece a verdade, ela é liberta. Se houver enfermidade, a palavra diz lá em Tiago que o presbítero vai, unge, isso faz parte da vida cotidiana cristã. Amém, irmãos? Eu estou falando isso aqui antes de entrar no comentário, para você assim ter uma ideia da importância da cura. Tá? Agora o presbítero Felipe vai ler a introdução para me poder comentar algo sobre a cura. Amém? Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Aleluia. Então, irmãos, eu não vou comentar muito a introdução, sabe por quê? Porque eu já dei a introdução, viu? Se eu for falar agora sobre a introdução, o que Jesus fez no passado, eu já falei. Antes da introdução, eu já comentei a importância da cura, da libertação. O Antigo Testamento, já falei sobre Gênesis 3,15, né? A gente vê, se você for olhar Gênesis 3,15, ele puxa Gálatas 4,4. Você vai ver, ó, depois de milhares de anos, né? O Senhor promete a cura, lá em Gênesis 3,15, né? Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Essa promessa em Gênesis 3,15, ela se cumpre em Isaías 53. Tá? Uma coisa é uma corrente, é um elo. Uma coisa vai puxando a outra. Gênesis 3,15, Deus promete a cura tanto da alma como do espírito, como também do corpo. Qual foi a causa dessa necessidade? Jesus, pregado no madeiro, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E depois a gente vê o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, aqui dentro dessa introdução, né, mostrando o caráter de Jesus. Né? E Paulo dizendo assim: cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher sobre a lei, para remir e libertar todos aqueles oprimidos do adversário, todos aqueles que estavam debaixo da opressão. Então, a gente vê que isso é uma coisa maravilhosa. Né? Então, a cura está inserida num dos pontos mais fortes da pregação do Evangelho. Sem cura, não existem sinais. Jesus disse, ó, estes sinais seguirão os que crêem em meu nome. Então, em todo lugar que você chega, que você evangelizar, há sinais. Tem que haver sinais. Quando você visita um lar, tem que ter sinais. As pessoas têm que testificar. Ah, depois que aquele presbítero foi em casa, Jesus me curou. Depois que aquele presbítero foi em casa, o meu filho foi liberto. Ele estava endemoniado, ele foi liberto. Então, são coisas que tem, os sinais têm que seguir aqueles que creem. Quem evangeliza, né? A gente vê aqui o caráter de Jesus. Quando Jesus evangelizava, qual era o caráter que Jesus tinha? Compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas. Né? Então, depois eu vou estar trazendo aqui um subsídio teológico maravilhoso. Né? Quais eram as necessidades do povo palestino naquela época, né? do povo das províncias mais pobres, como a província Nazaré, que era uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha pobre,
e muitas regiões que existiam naquela época, ali em Israel, que Jesus entrava nos vilarejos. Por que Jesus entrava naqueles lugares? Por que Jesus procurava as populações mais pobres? É preciso você ter esse tipo de conhecimento para você poder ter o caráter de Jesus. Porque se você não entra nos lugares mais carentes, nos lugares assim, mais assim, sem recursos materiais, então é sinal que você não tem compaixão, né? As pessoas para cá vão evangelizar lugares mais amplos, lugares mais bonitos, mais vistosos, né, irmãos? Você vai aprender com Jesus hoje que Jesus não escolhia esses lugares lindos para evangelizar. Os lugares que Jesus escolhia eram os lugares mais carentes que existia na província, na Palestina daquela época. Então, o Felipe vai estar falando aqui sobre a cura divina na Bíblia, né? Aleluia. Primeiro tópico, a cura divina. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Primeiro ponto do primeiro tópico, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, né? Deuteronômio 6, versículo 4 a 9, né? E tem também no capítulo 30 e no versículo 20 de Deuteronômio. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Jeremias 17, 14 e o capítulo 30, 17 de Jeremias. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós vemos aqui, eu sou Deus que sara. Glória a Deus. Então nós vamos observar uma situação aqui, né? Eu acabei de falar sobre a situação política da Palestina na época em que Jesus veio curando, né? Então existia a maioria das pessoas que existia no país palestinense eram pobres, eram pessoas que eram ignoradas, tá? Pela sociedade, né? Existia naquela época muito leproso, tá? Muitos paralíticos, tinha cego. Então era uma calamidade pública bem precária mesmo. Por quê? Porque primeiro que o governo que governava a Palestina nos tempos de Jesus não era um governo palestiniano, tá? O rei que governava a Palestina, ele não era judeu, ele não era um patriota, ele era romano, era o imperador que governava a Palestina naquela época. Então, ele pouco estava se lixando com as populações pobres daquela época, né? Então, o estado de miséria, né, no país de Israel, quando Jesus veio, eram coisas gravíssimas, né? Que a enfermidade, ela não só afastava a pessoa da sociedade, como também afastava a pessoa de suas famílias, tá? Por exemplo, se uma pessoa ficasse leprosa naquela época, se você conhece a Bíblia, né, você pode notar que a primeira coisa que a sociedade daquela época fazia era afastar aquelas pessoas. Leprosos que viviam dentro de cavernas, pessoas que foram afastadas da sociedade, tiveram que se afastar da sua família, né? Porque a calamidade pública, a pobreza naquela época era muito grande, né? Então, o que aconteceu quando Jesus ele começou a entrar naqueles vilarejos e quando Jesus começou a efetuar cura, como por exemplo
os 10 leprosos, embora só foi um que voltou para agradecer, né? Quando Jesus curou o cego Bartimeu, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quer dizer, quando Jesus fez o paralítico de Betesda, né? Aquele paralítico que vivia muitos anos ali esperando alguém jogar ele no tanque de Betesda, então vocês veem que foi uma revolução total, né? As pessoas acompanhavam Jesus porque porque isto era uma promessa, tá? Isto era uma promessa. Se Israel, no livro de Levítico, o capítulo 25, o capítulo 26 de Levítico, o capítulo 27, se você for estudar a Bíblia, ali o Senhor, nos dias de Moisés, ele propôs 2 tipos de situação para Israel. Ele disse que se Israel andasse no pacto, na obediência à lei, Israel nunca sofreria as enfermidades das nações. Israel nunca ficaria debaixo do jugo dos deuses das nações. Era um pacto que Deus fez com Israel. Mas a vida do povo israelita não era centrada nas curas de médicos e nem de outros deuses que eram oferecidas pelas outras nações. A cura de Israel, tá? Ela era centrada na pessoa de Deus, né? Mas para que essa cura pudesse acontecer, registrado em Deuteronômio capítulo 6, o 4, 30, 20, teria que ter um pacto de uma obediência, né? E hoje também não é diferente, irmãos, não é diferente. Quando você ora por uma pessoa e essa pessoa não é curada, não põe culpa em você não põe culpa na tua oração não. Sabe por quê, irmãos? Porque a cura divina é um pacto, tá? E nem todos que recebem a cura divina, eles seguem Jesus não. Você viu lá, foram 10 leprosos que foram curados, mas só um que teve o propósito com Deus, só um que foi procurar, né? Então, não coloca a cura como um canal de uma coisa principal, uma coisa que você tem que focar ali. Quando você orar por uma pessoa que Deus não curar, porque Deus sabe todas as coisas. Então, não leva isso por esse outro lado, né? Eu orei pela pessoa, estou triste que a pessoa não foi curada. Não, porque toda pessoa que recebe a cura de Deus, Deus já olha dentro do coração. Ela já tem um pacto com Deus. Aquela pessoa, quando está enferma, quando aceita o Evangelho, dentro do coração dela já fala: se Jesus me curar, eu vou servir Ele, eu vou dar testemunho de vida. Então, presta bem atenção. Para Israel foi a mesma coisa. O que adiantaria Deus curar Israel de toda enfermidade se Israel foi para o lado da idolatria, para o lado da promiscuidade, do pecado? Então, Deus ele não perde tempo de curar uma pessoa que amanhã está aí blasfemando o nome dele e fazendo a vontade do pecado e a vontade do mundo. Então, cura, né, para ela ser efetuada com sucesso, naquela época, o Senhor falou assim: eu não colocarei nenhuma enfermidade entre vocês. Portanto, se vocês me desobedecer e não firmar uma aliança comigo, então eu vou deixar vocês entregues às nações. E o que aconteceu? Capítulo 25, dos versículos 1 até o versículo 14, se você ler na sua Bíblia, você vai ver lá, curas, tá? Eu vou só passar aqui um pouquinho para você ver o que Deus, né, ele promete, tá? Através da cura. Então, se você ler aqui o livro de Deuteronômio, o livro de Números, tá? Então você vai descobrir uma coisa aqui, o Números capítulo 25, Deuteronômio. Então a gente vai ver aqui, só vou passar aqui, dar uma pincelada aqui, para você poder ter assim uma ideia, né? Vamos lá, trazendo a Bíblia, vamos ler aqui. Então tanto faz o livro de Deuteronômio, o livro de Números, Levítico, todos eles falam da aproximação, né, de Jesus, tá?
Então, a gente vê aqui, Deuteronômio fala sobre a pena dos açoite, né? A gente olha aqui o livro de Deuteronômio, mas se você ler o número de Números, nós vamos ler aqui, para você poder, não vou correr a Bíblia aqui rápido, porque eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, tá? Para vocês terem assim uma ideia. Os irmãos, se quiser aí abrir sua Bíblia, nós vamos ver aqui, né? As impertinências, né, que aconteceram em Israel. Aqui Israel deteve e o povo começou a prostituir, né? E as filhas dos moabitas, elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e se inclinou aos deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal, Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, os irmãos, notam bem uma coisa aqui. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que aconteceu, pastor Zé Carlos, quando a ira do Senhor se acendeu contra Israel? Veio pragas, enfermidades, Israel foi deportada para outras nações, caiu num caos tremendo. Então, essa passagem aqui, que eu acabei de ler aqui, da pena do açoite, né? Por que pena do açoite? Porque todo aquele que não cumprisse o pacto, né? Aqui, 25 de Deuteronômio, todo aquele que não cumprisse o pacto, não firmasse uma aliança com o Senhor, sofreria a pena do açoite. E todas as pessoas que não cumpriam os mandamentos de Deus, sofreria a ira do Senhor. Então a gente nota aqui, Deuteronômio 6, 4, 9, 30, 20, Êxodo 15 e 26, a gente pode notar aqui que Deus está prometendo cura da enfermidade das nações. Portanto, a nação de Israel se prostituiu. Então, o que aconteceu? A ira de Deus desceu sobre o povo de Israel. Então, a gente vê aqui cura de enfermidades. Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, tá? Mas estava em Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 16, versículo 14, 30, 17. Então, quando você vê uma pessoa clamar pela cura, é uma coisa muito séria, tá? Você pode anotar aí. A cura, ela depende do pacto que você faz com Deus. Aleluia, glória a Deus. Tá bom? Deus não vai sair curando uma pessoa para sair blasfemando dele depois aí, não, irmãos. Deus não queria cura para Israel. Jamais Deus desejaria que Israel fosse curado das enfermidades para depois voltar à prática da prostituição e às práticas de adoração a ídolos, não. Então, presta bem atenção, quer ser curado? Quer ser curado? Faz um pacto com Deus. Faz um pacto sincero com Deus. Aleluia. Promete a Ele que você vai ser sincero com Ele, que você vai servir o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Faz um pacto. Por isso que muitas pessoas, às vezes, procuram cura nos cultos de libertação, procuram cura nas igrejas e não são curadas. Cura, ela tem propósito. Se eu for falar aqui um propósito da cura, você vai ficar chateado de uma coisa que eu vou falar aqui. Naamã foi curado no primeiro mergulho? Não. Foi? Foi, Felipe? Não. Logo assim que ele mergulhou, ele foi curado. Naamã foi curado no segundo mergulho? Também não. Naamã foi curado no terceiro mergulho? No quarto mergulho? No quinto? No sexto? Naamã só foi curado quando ele botou na mente dele o propósito da cura. Que ele se conscientizou em obedecer aquilo que o profeta ordenou ele. Porque enquanto tiver, não, se Deus me curar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai fazer tudo, né? Se Deus vai te curar, você vai fazer tudo. Você vai arrumar um emprego, você vai comprar uma casa, você vai ter dinheiro no banco. Não, Jesus me curou, agora eu posso trabalhar, posso viver minha vida, né? Não. Agora, se você fala assim, eu vou ser curado e vou testemunhar, e vou fazer um pacto com Deus, aí com certeza a cura brotará.
porque Deus ele não vai curar uma pessoa de qualquer maneira. Ainda tem isso aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 14. Jeremias profetizou para Israel e disse: ó, a cura está em Deus. A libertação está em Deus. Está na obediência, está no pacto e na aliança com Deus. Saiu fora, maldição. Eis que eu vos proponho hoje duas coisas para vocês. Maldição para aqueles que desobedecem e bênção para aqueles que obedecem. Aleluia. Não sei se você está entendendo isso aqui. Então, quando você orar por uma pessoa que essa pessoa não foi curada, é porque o pacto, a aliança que essa pessoa fez com o Senhor não foi sincera. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus é apta para discernir a intenção do pensamento e do coração. Vai muito o que passa no coração do ser humano. Quando você vê uma pessoa sendo curada, eu fui curado na Assembleia de Deus e falei com o Senhor que nunca mais sairia da presença dele. Tive meus probleminhas, meus vacilinhos, mas nunca quis sair da presença do Senhor. Isso é gratidão. Então, se Jesus me curou, porque ele sabia que eu ia seguir ele, sabia que eu ia servir ele. Por isso que ele me curou. Eu fui curado de duas enfermidades terríveis. Eu fui curado por causa de propósito, né? E esse propósito está inserido na Bíblia? Está aqui inserido na Bíblia, né? O Senhor falou para Israel: eu sou o Deus que sara. Glória a Deus. Mas se vocês ir após as outras nações, após os outros deuses, eu não vou me responsabilizar pelas consequências que vocês irão sofrer. Então nós temos que olhar isso aí. O Felipe vai estar comentando aqui a prevenção, o tópico 2. Glória a Deus, aleluia. É forte, né, irmãos? Nós falarmos sobre as maravilhas e o poder de Deus. Deus ele é fiel para curar. E nós temos que ser fiéis para receber a cura, para obter a cura. Porque Ele é fiel para fazer maravilhas. Ele é fiel para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Mas nós temos que ser fiéis ao Senhor e ter fé para obtermos a cura. Porque a cura não é uma simples mágica, não é um simples estalar de dedos, mas a cura é um processo, a qual nós temos que passar para obter essa cura. Um processo que motiva a nossa fé, um processo de fé, para que nós venhamos obter a cura vinda do nosso Deus. Segundo ponto, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Jeremias, capítulo 8, versículo 22. A religião, nesse caso, se constituiu num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. Mateus capítulo 15, versículo 17 a 20, Romanos 14, versículo 2 e 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 a 5. Irmãos, daqui, falando sobre esse tópico aqui, falando sobre a prevenção de doenças, também nós olhamos os dois lados, Ela depende também do higiene, também da pessoa. Você também tem que procurar ter uma vida saudável, alimentação, essas coisas tudo. Isso tudo faz parte do estudo de hoje, uma conscientização coletiva. A finalidade de uma questão da saúde pública.
Então eu falei alguma coisa aqui, eu falei com os irmãos, quando eu estudei os 5 passos da vida de Jesus, e foi o primeiro confronto que Jesus enfrentou a Palestina naquela época, foi justamente a calamidade pública. Tá? Pobre vivia de qualquer maneira. Né? Os irmãos sabem onde que vivia mais pobre, pessoas jogadas? No tanque de Betesda. Quando chegava lá, o que se encontrava lá no tanque de Betesda? Paralítico, leprosos, pessoas enfermas, né? Pessoas que morriam distante, nas cavernas, longe das cidades, porque não poderiam se comunicar com a sociedade. Então Jesus sabia que todas essas consequências existia, né? Essas evidências existiam nos tempos de Jesus. Então ele se preocupava, né, com a purificação, né, e também com a saúde pública, e não também a purificação espiritual. O que significa? Tá certo que nem todas as pessoas que são curadas estão no plano da salvação. A Bíblia é bem clara nessa situação. Né? Nós vamos dar uma coisa bem clara para você ver. Pastor Zé Carlos, toda cura, ela está no plano da salvação? Não, não está. Não. Quantos leprosos Jesus curou? Foram 10. E quantos que ficou no caminho de Jesus? Quantos que foi agradecer e seguir a Jesus pelo caminho? Então isso significa que nem todas as pessoas que são curadas, elas podem estar no plano da salvação. Tá? Por quê? Porque a salvação é uma coisa do Senhor, o Senhor escolheu. Né? Eu não estou querendo pregar predestinação, mas o Senhor sabe e conhece os seus escolhidos. Então nós não podemos colocar cura divina, misturar a cura divina com a salvação. Né? Porque Deus, a partir do momento que o Senhor cura uma pessoa, olha, pastor Zé Carlos, as pessoas que não são salvas também podem ser curadas? Com certeza, porque as evidências do reino dos céus, ela não existe acepção de pessoas. Toda pessoa que crê e acreditar na cura, na libertação, ela pode ter a cura e a libertação. Né? Mas como é que tem pessoas que têm propósito com Deus e muitas das vezes não recebe a cura no leito? Então é uma coisa de uma questão. Lá em João está dizendo assim, a enfermidade que é para a morte. Mais para frente nós vamos ler sobre isso. E a enfermidade que você não pode orar, porque aí é um tratado de Deus com a pessoa. Então nós não podemos misturar cura com salvação. Tem pessoas que aceitam Jesus, vai para o mundo, fica no mundo um tempão, e fica lá no mundo, está com saúde, está com tudo. Depois ele volta para Jesus, fica enfermo, vai por leito e morre. A pessoa fala, mas como é que pode um negócio desse? Estava no mundo, estava com saúde, voltou para Jesus, foi por leito e morreu. Olha aí que coisa séria. Sabe por quê, irmãos? Porque a cura não faz parte também, ela não é assim tão parte da salvação. Porque quantas pessoas que são curadas, né? Nós temos que olhar para isso aqui, tá? A questão da saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou também santificação, tá? Essa é uma área que a gente não pode ficar discutindo muito não, sabe por causa de quê? Porque isso é uma coisa individual, né? Um testemunho de uma irmã, há muitos anos atrás, quando convertido, para vocês terem assim, uma noção do que eu estou falando aqui. Essa irmã era uma bênção, ela cantava, ela tocava guitarra na igreja e aquela coisa toda. Ela estava para gravar um CD, conseguiu, e depois que ela gravou esse CD, ela desviou do caminho do Senhor. A vaidade entrou e aquela coisa toda. Ela fez coisas terríveis lá no mundo. Então, certa feita, alguém anunciou oração por esta irmã. E essa irmã voltou para Jesus. Mas quando essa irmã voltou para Jesus, ela estava com o pulmão comprometido. Ela teve um efizema pulmonar. Ela fez o voto para Deus, voltou, se consertou com Jesus, pediu perdão pelos pecados. E quando ela foi na igreja, Deus tomou uma irmã e falou para ela que Deus não ia curar ela. Meu Deus. E ela permaneceu. A última vez que eu vi essa irmã foi dentro de um carro, num trabalho de evangelismo. Engraçado,
E o Senhor falou que nunca mais ela tocaria um instrumento na casa dele, mas que ela era de salvação. Olha que coisa séria. Ela não foi curada, ela morreu com enfisema pulmonar, mas Jesus levou. Viu? Então não misture salvação com compra da carne. Não misture essas coisas. Quando Jesus, ele sabe, quando ele cura uma pessoa que volta para ele sabe que se ele curar aquela pessoa, Jesus pode correr até o risco de perder aquela pessoa. Então Jesus não quer perder a pessoa. Então nós não podemos misturar as coisas. Cada caso é um caso, né? A palavra de Deus lá em 1 João fala: há pecado que eu peço que não ore por ele. Por quê? Porque tem coisas que tem que ser tratadas com Jesus. Eu pequei, tive uma oportunidade, voltei para Jesus, estou enfermo, morro enfermo, a pessoa, pastor Zé Carlos morreu doente, tadinho. Não, é um tratado, foi um pacto. Eu fiz um pacto com Deus que se ele me curasse da minha enfermidade, que eu ia servir ele para sempre. De repente eu quebro essa aliança, quebro esse pacto com o Senhor me leva. Porque ele não quer me perder para o mundo, ele não quer me perder para o pecado. Então há coisas que... isso aqui é uma coisa muito séria, né? Mateus capítulo 15, 17, Romanos 14, 2, né? A gente mais para frente, agora você pode não estar entendendo isso aqui, mas mais para frente eu vou te mostrar uma coisa que vai repercutir nessa lição que eu estou dando aqui, amém? Mais para frente eu vou falar sobre isso aí. Terceiro ponto, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Amém. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, 36, Marcos capítulo 6, versículo 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16, 17 a 20. Então, irmãos, nós vamos aqui uma coisa, eu vou voltar um pouquinho aqui no Antigo Testamento e vou mostrar para os irmãos uma coisa muito séria acerca da desobediência, da quebra da aliança com Deus. Isso é coisa muito séria. Olha, pastor Zé Carlos, isso faz parte da cura. Se você for olhar no livro de Jeremias, do capítulo 7, tá? Você vai olhar uma coisa aqui, que fala sobre calamidade contra os vivos e os mortos. E depois do capítulo 3, versículo 3 e 4, do capítulo 8 de Jeremias, você vai ver assim, o pecado do povo e o seu castigo. Tá? O que ocorreu? O povo pecou contra Deus, quebraram a aliança, conforme está aqui. Êxodo capítulo 15, 26, Deuteronômio 6, 4, 9, 3, 20, foi um pacto, foi uma aliança. Eu sou o Deus que sara. Mas só que tem uma coisa, o Deus que sara é o Deus da aliança. O Deus da aliança é o Deus do pacto. Mas a partir do momento que nós quebramos o pacto com Deus, nós quebramos a aliança. A partir do momento que nós quebramos uma aliança com o nosso Criador, nós estamos no pecado da desobediência. Então, as consequências disso é o castigo. Não tem, é uma coisa inevitável, né? A gente vê uma passagem aqui, né? O versículo 22, o que está escrito assim? Porventura não há bálsamo em Gileade? O que é bálsamo? Bálsamo era uma planta que se dava em Gileade, né? Para a cura de enfermidade, tá? As pessoas procuravam o bálsamo justamente para refrescar e para aliviar e para obter a cura da enfermidade. Ou não há lá médico, viu? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Jeremias falando para Israel, lá não tem médico? Lá não tem o bálsamo de Gileade para cura?
E por que que essas coisas não aconteceram? Mesmo com o médico, mesmo com o remédio, mesmo com a cura, porque o propósito de Deus na nossa vida como cristão, irmãos, é uma aliança, é um propósito. A partir do momento que nós quebramos esse propósito com Deus, pastor, a gente pode ficar doente? Pode, podemos ficar doente sim. Quem disse que a gente não pode ficar doente? Mais para frente nós vamos discutir sobre este assunto, né? Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos misturar enfermidade com salvação. Nós temos que separar as coisas, né? Então, eu falei aqui, Jeremias até, eu creio que foi até uma palavra irônica. Ué, vocês desobedeceram a Deus, saíram da presença dele. Lá onde vocês estão lá, não tem o bálsamo de Gileade? Lá não tem médico? E por que vocês não foram curados? Não foram curados por causa da rebeldia, do pecado e da desobediência. Então, isso é um assunto muito sério acerca dessa situação. Amém, irmãos? Aqui, promessa de cura divina, ela continua valendo, tá? Marcos capítulo 16, 17 e 20, Jesus curou os enfermos. A situação de querer pegar Jesus lá em João, de arrebatar Jesus para o reino político, e Jesus se afastou daquela multidão, mas por que o povo queria Jesus no trono de Herodes? Por que o povo queria que Jesus assentasse no lugar de Pilatos e governasse o país palestiniense? Por quê? Porque Jesus curava, Jesus multiplicava os pães, Jesus aliviava a dor, Jesus levantava o paralítico, retornava o leproso para a sociedade. Quem que não queria um rei desse governando um país? Hein? Até eu queria Jesus no meu Brasil. Quem dera que Jesus sentasse no trono do Brasil. Quem dera que Jesus fosse o presidente da nossa república, do nosso país. Não existiria um brasileiro doente aqui no nosso Brasil, né? Mas o que acontece? Mas a cura, ela depende muito de uma coisa, irmãos. Pacto, obediência, firmeza na fé. E firmeza na fé para você poder obter a cura. Se você não for curado, não questione com Deus. Ele sabe todas as coisas. Bem? Que Deus possa abençoar. Segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas, né? Primeiro ponto da cura divina, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Atos 3, versículo 15 a 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Atos capítulo 17, versículo 30. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Os irmãos frisa bem uma coisa, né? A gente fica aqui numa situação querendo explicar uma questão que vocês agora vão entender. A cura da enfermidade, ela anda junto com a salvação. Aleluia. Ela faz parte da salvação. Mas isso não quer dizer que uma pessoa curada pode ser salva, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que uma pessoa que é curada, depende muito de uma coisa. O Felipe acabou de ler aqui.
ela depende da obediência. Porque também não adianta a pessoa ficar curada da carne, ter saúde física, né? Ou até saúde mental, física, e não cuidar da saúde espiritual. Então nós temos que ter cuidado, né? Conforme eu já falei, que nem todos que foram curados, né? Uma coisa interessante que vai fechar o que eu quero dizer aqui. Aqui no capítulo 15, no versículo 17, diz assim: vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça. Então, os irmãos, prestem bem atenção. Jesus estava numa condição de enfermidade. Ó, que coisa séria. A carne de Jesus estava enferma quando ele foi pregado na cruz. Jesus estava numa posição ali a carne dele estava enferma. Onde você acha respaldo bíblico para isso, pastor Zé Carlos? Capítulo 53 de Isaías já diz tudo, tá? Ele tomou sobre si as nossas dores, né? E as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus esteve enfermo na cruz? Claro, ele foi ferido. E colocaram uma coroa de espinho, cravaram o cravo nas suas mãos, nos seus pés, e sobre as suas enfermidades, as suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus, ele teve que fazer o sacrifício vicário na cruz, ele teve que ser o próprio holocausto para que a cura viesse até a nós. Para que ele tivesse o poder nos céus e na terra, ele provou para a humanidade o poder da ressurreição, o poder da cura, o poder da libertação. Mas ele mostrou para nós também que na condição de enfermo naquela cruz, como enfermou na cruz, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, nesta finalidade trouxe cura para todos aqueles que crêem. Mas isso depende também da nossa obediência e da nossa fé. Amém, irmãos? Segundo ponto, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça, misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus capítulo 14, versículo 14, Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 e Atos no capítulo 10, versículo 38. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Mateus capítulo 9, versículo 12, Marcos capítulo 2, versículo 17, Lucas capítulo 4, versículo 23 e também no capítulo 5 de Lucas, versículo 31. Lucas era médico, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Marcos, capítulo 6, versículo 13 e Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Bom, então, irmãos, a gente vê aqui uma passagem no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que a questão da cruz, da crucificação de Jesus, ela trouxe benefício para nós, né? Que diz aqui também: e como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, ele era com ele. Agora, existe uma questão da cura. Curas, por exemplo, tem coisas que não é para médico, né? Então os irmãos têm que saber separar as coisas. Eu fico olhando, a pessoa sente uma dorzinha de cabeça. Irmão, ora comigo que eu estou com dor de cabeça. Vai tomar uma Novalgina que a dor de cabeça passa.
Está com o dente furado, está doendo, está inflamado. Ah, meu irmão, ora pelo dente. Vai lá no dentista, arranca o dente. Né? Porque isso não é coisa para Deus, não. Isso é coisa para médico. Torceu o pé. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Vai lá no ortopedista. Bota o gesso. Deus colocou a medicina na face da terra. Nós não podemos ser ignorantes. Qualquer doencinha que tem, presbítero, fulano ora por mim. E às vezes não melhorou. Ah, você não melhorou porque não tomou um comprimido, não tomou um remédio. Está com o dente furado, está com o dente estragado. E você quer que eu vou orar por você pelo dente furado, pelo dente estragado? Vai no dentista, arranca o dente que o problema resolve. Tudo bem, meu irmão. Agora, você está com câncer. Que às vezes os médicos chegam lá no hospital. Os médicos falam assim, vai para casa para morrer. Porque, não tem jeito. Né? Vai para casa. Não tem jeito, então, irmãos. Essas coisas são para Deus. Viu? Câncer, doenças infectuosas, esse coronavírus aí, irmãos, é só Deus mesmo. Se algumas pessoas saem do leito, irmãos, com vida, é porque o Senhor operou naquilo ali. Não vem querer dizer, fulano, porque são coisas, as coisas impossíveis são para o Senhor. Tá? Então eu falo para os irmãos, sem medo de falar, num pequeno testemunho. Eu vivi uma vida terrível no mundo lá fora, no mundo do pecado. Fui acometido de uma enfermidade mortal, viu? Faltando 15 dias para o meu casamento, eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um pacto com Deus. Que se Ele não me curasse, eu não casaria, porque eu não queria trazer transtorno para a vida de minha família. Eu fiz 7 dias de jejum e consagração. Isso é um testemunho que eu vou dar para vocês aqui, através disso aqui, dentro da lição. 7 dias de jejum. Quando fez o último dia do meu jejum, eu fui anestesiado pelo céu. Desceu 2 anjos na visão, em uma revelação, em sonho. Eu comecei a passar mal na sala do meu tio, onde eu morava, no Parque Guarani. Eu fui operado. E eu vi sair de dentro de mim um bicho cabeludo preto dentro de mim. E depois que eu acordei daquela revelação, daquela operação que aqueles seres celestiais fizeram em mim, eu tive que tomar um banho porque eu não aguentava mais. Então, eu posso testificar do milagre, da cura, de coisas que eu tomava de 3 em 3 meses, uma penicilina, de 3 em 3 meses eu voltava no médico. A última vez que eu tive no farmacêutico que Juiz de Fora, eu falei para ele, olha, eu tenho fé em Deus que nunca mais você vai enfiar essa agulha no meu braço. Aleluia. Fiz um propósito com Deus, porque foi coisas que a medicina não deu jeito. Coisas que o farmacêutico não deu jeito. Coisa que a penicilina não deu jeito. Mas Jesus deu. Aleluia. Hoje meus filhos são sadios, porque foi o pecado, foi as consequências do pecado. Mas quando eu aceitei Jesus, eu falei, Senhor, Tu és o dono da cura. Eu não posso realizar um matrimônio com esta enfermidade. Eu fui curado para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ele só se envolve com coisas impossíveis. Não adianta você querer chamar pastor, pastora, vem orar pela minha dor de cabeça, está com o dente inflamado, vai no médico, o dentista arranca o dente, está com dor de cabeça dentro de casa, toma um remédio que a dor passa, quebrou uma perna, vai no ortopedista que ele resolve o teu problema, que para isso Deus colocou o médico na face da terra para isso. Porque o Senhor é Deus do impossível. Ele não perde tempo com besteira, com bobagem, né, irmãos? Então, a gente vê aqui, Jesus, através da conversão, né? Jesus cumpre as suas promessas, mas presta bem atenção, irmãos. Milagres é coisas que a medicina já condenou, tá? Bota uma coisa na sua cabeça. Milagres é coisas que a medicina não dá mais jeito. Olha o que Jeremias falou para o povo de Israel. Não tem médico lá em Gileade? Não tem o bálsamo de Gileade? E por que a filha do meu povo não recebeu a cura? Sabe por quê, irmãos? Porque milagre só Deus pode fazer. Aleluia. Amém? Só Ele pode fazer milagres. Israel não foi curado
Porque foi procurar os médicos de Gileade, o bálsamo de Gileade, mas não procurou o médico dos médicos que pode efetuar curas e pode efetuar milagres. Bem? Terceiro ponto, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Isaías 53, versículo 4, 1 Pedro 2, capítulo 24. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. Jeremias 17, 14. A cura espiritual, geralmente, precede a cura física. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. A cura do paralítico de Cafarnaum, Mateus 9, no versículo 1 a 8, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Então, os irmãos notem, irmãos, que o que ocorre, né? Nós temos aqui dois pontos de vista na Escritura Sagrada acerca da confiança em Deus, da libertação e da cura. Né? Jeremias capítulo 17 fala a loucura de confiar no homem. Né? Muitas pessoas aí deixam de orar, deixam de buscar, deixam de confiar no Senhor para confiar no homem. Loucura. Agora, por outro lado, no versículo 6, nós vemos no versículo 7, a gente vê o outro lado da situação. O pecado de Judá está escrito num ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. Presta atenção. O pecado levou a Israel a confiar somente no homem, nos deuses pagãos, na idolatria, nas coisas do mundo. Viu? Mas quando Israel voltou para Deus, o valor da confiança em Deus, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então a gente vê aqui o profeta Jeremias no versículo 14 do capítulo 17 de Jeremias, né? Que Jeremias viu que a depositação na confiança do homem era em vão. Confiar no homem era em vão. Era preferível que eu confiasse em Deus do que no homem. Né? Então é aquilo que eu acabei de falar. Tem coisas que é para o homem fazer. Né? Tem coisas que é para o homem fazer. Tem coisas que até você mesmo em casa você resolve. Um chazinho de laranja para curar um resfriado, uma gripe. Não precisa nem ir no médico. Dentro de casa mesmo você procura um recurso, você recebe a cura de uma gripe, de uma coisa assim qualquer. Né? Mas tem coisas que é para Deus. Né? Olha o que Jeremias diz aqui, versículo 14 do capítulo 17. Cura-me, Senhor, e sararei. Sara-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aleluia. Então, irmãos, a cura da enfermidade está na mão de Deus. Ela está na mão de Deus. Não adianta você querer apelar para outras coisas, que a cura e a doença, a enfermidade, está nas mãos do Senhor. Né? E aqui fala a loucura de confiar no homem. Então, tem coisas que não adianta, não adianta. Tem enfermidade na nossa vida que nós temos que confiar no Senhor e que o Senhor é o Deus que sara. Amém? Amém. Quarto ponto, Isaías 53, versículo 3, né, e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. O ministério de cura do Senhor Jesus em Mateus 8, 17. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, no Isaías 53, versículo 5, indica a cura física, né? E isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 17. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação.
levando a ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados, para que pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, a gente vê aqui, né, irmãos, que a crucificação de Jesus na cruz, né, ela implicou a salvação e a cura, né? Elas são acompanhadas, com certeza. Uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, com certeza, se ela estiver enferma, ela é curada, porque isto faz parte, né, da salvação. Ou seja, evidências, né? Conforme eu já acabei de falar, evidências do reino. No ano da popularidade de Cristo, nós temos 5 passos da vida de Jesus. Nós temos infância, juventude, tá? Ano da preparação, da popularidade, ano da paixão e ano da ressurreição. Qual foi o ano da popularidade de Jesus? Cafarnaum da Galileia, onde Jesus saiu curando todos os oprimidos do diabo. Saiu curando enfermidades, eram muitas curas mesmo. João 21 declara que se tudo que se fosse realizado, fosse registrado, não existiria livro nenhum deste mundo que pudesse conter os milagres que Jesus fez no tempo em que ele viveu o seu ministério terreno aqui na terra. Foram 3 anos de ministério que eu vou falar para os irmãos. Eu acho que nem que se eu vivesse 100 anos aqui na face da terra, eu conseguiria fazer os milagres que Jesus fez com 3 anos apenas de ministério. Jesus veio para isto, para curar, porque a cruz, a enfermidade da carne, como enfermou na carne, como diz Isaías 53, ela implica cura, libertação e salvação. Embora, tá? Mais para frente nós vamos aprender que também a cura da carne, tá? Ela não é uma coisa tão assim, né? Porque pessoa que tem a cura da enfermidade da carne, ela pode correr o risco de perder a salvação, né? Por que pode perder o risco de correr a salvação? Primeiro que o apóstolo Paulo ele é bem claro, né? Eu vou fazer uma pergunta para os alunos aí que está aí ao alcance aí do estudo da escola dominical. A carne e o sangue vai herdar o reino de Deus? Então já disse tudo, né, irmãos? Nem a carne, nem o sangue herdará o reino dos céus. Então não confunda cura carnal com a salvação. Porque se a gente é curado, mas se a gente não faz por onde obedecer a palavra de Deus, não anda uma vida de santidade, uma vida de santificação, então pode implicar a salvação. Com certeza, com certeza. Porque se uma pessoa é curada na igreja e depois ela não quer mais saber de Jesus, ela não quer saber mais de seguir Jesus, de ser obediente à palavra do Senhor, né? Então ela já está sabendo que a carne e o sangue não vai entrar no reino dos céus. Então nós temos que ter cuidado com isso aí. Quantas pessoas que são curadas na igreja e nunca mais voltam para o Evangelho? Ou às vezes não chega nem a aceitar Jesus como Salvador. Recebe o benefício da cura e nunca mais regressa para a casa do Senhor. Então nós temos que saber discernir as coisas, né? Nem sempre a cura da carne ela pode levar à salvação. Porque não são todos aqueles que voltam para seguir Jesus. Jesus ele deu o exemplo da cura dos 10 leprosos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa aqui. Olá, pastor Zé Carlos, mas a cura ela faz parte da salvação? Claro que faz. Claro que toda pessoa que se aproxima de Deus recebe a bênção, a cura material e a cura espiritual. Agora, nós não podemos também dizer assim, não, agora eu fui curado, então se você foi curado, não precisa mais servir Jesus, não precisa mais ser obediente, não precisa mais seguir Ele, não precisa mais trabalhar para Jesus, porque você já recebeu o seu benefício. Então é isso que eu quero explicar, e mais na frente vamos falar sobre esse assunto aí, amém, irmãos? Terceiro tópico, irmãos. A cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos.
e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Primeiro ponto, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. João capítulo 5, versículo 14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Então, os irmãos estão vendo aí, né, irmãos? Eu acabei de falar. Não misture uma coisa com a outra. Tá? Tem pessoas que são curadas e não vão para o céu. Viu? E tem pessoas que estão na presença de Deus, não são curadas e vão para o céu. E vão morar no céu. Você vai abrir aqui comigo no livro de... Nós vamos aqui ter uma coisa muito séria que inclusive fala sobre essa questão aqui. Deixa eu ver aqui o livro de Reis, né? A gente vê aqui a palavra do Senhor para me poder explicar uma coisa que é muito séria, né? Louvado seja Deus. Isso mesmo, é o livro de Reis, né? Tem o livro de... Vamos ver aqui, o que eu vou falar acerca aqui né? O que a gente pode falar aqui sobre uma questão aqui. Você está doente, você está enfermo, não se preocupa com isso não. A enfermidade nem sempre é por causa do pecado, né? Nós acabamos de ver aqui. Há enfermidades que a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. João diz que tem enfermidade que não é para a morte. Viu? Mas tem enfermidade que eu peço que não ore. Que tem enfermidade que não adianta você orar. Tem pessoas que ficam enfermas em cima do leito e você vai lá, ora, e às vezes... Mas eu estou falando isso aqui, irmão, por sentimento de culpa. Porque eu conheço quantas pessoas que não conseguem, né, fazer com que a gente se sinta culpado, porque a gente vai orar pela uma pessoa e às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui salvar aquela pessoa, eu orei por aquela pessoa e aquela pessoa acabou falecendo, acabou morrendo. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus diz assim, né, que nós temos que ver a situação, né, de muitas consequências que acontecem na vida da gente. Há pecado que é para a morte, para isso digo que não ore. João falou. Mas há pecado que há problemas que a gente ora, o Senhor perdoa os pecados e ao mesmo tempo efetua a cura. 1 Crônicas capítulo 7, versículo 14, né? Enquanto eu estou procurando aqui, lá é bem claro que diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome, olha aí, orar, confessar os seus pecados, né? Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia que fala sobre as consequências diretas do pecado. João 5,14 fala, no entanto não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Então a gente vê aqui que nós olhamos na Escritura Sagrada um homem perfeito, são, tá bom? Não estava doente, mas por causa da desobediência, das consequências, veio problema sobre Israel. Era o governo de Jeoás. Jeoás estava na sua condição física perfeita, não tinha enfermidade, não tinha doença, quando ele procurou o profeta Eliseu. Mas por quê? Mas as consequências da desobediência do pecado trouxe consequências para Israel.
A Síria estava prestes a possuir a cidade, tomar a cidade de Jerusalém, enfim, uma calamidade terrível sobre ameaças. Então a gente vê aqui, né, falando sobre o reinado de Jeoacás em Israel. E depois a gente vê aqui uma coisa interessante, um profeta acometido de uma doença mortal, orando pelo homem sadio. O versículo 14 diz assim: Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Generalizar as coisas é aqui. Ué, como é que pode um profeta que lançou a capa sobre o Rio Jordão, o rio abriu, um profeta que orou, ressuscitou, um profeta que fez sinais, prodígios e maravilhas, um profeta que Deus era com ele e morre de uma enfermidade, ainda dá conselho para um rei. Está vendo aí, irmãos? Então nós temos que saber separar as coisas. Eu posso estar doente em cima de uma cama. Eu já vi uma história de um leproso que ele perdeu as mãos, só ficou o cotoquinho do braço, e ele foi levado para um leprosário, mas quando ele estendia as mãos, o toquinho de mão, e orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas e saía do leprosário e ele morreu lá dentro do leproso. É interessante, né, irmãos? Então a gente vê aqui que há a possibilidade de um crente ficar doente, um homem de Deus ficar enfermo, ir para o leito de dor, mas ainda dá conselho para o rei, buscar mais a Deus. Está aqui, 2 Reis capítulo 13, fala o reinado de Jeoacás de Israel, e o versículo 14 está dizendo aqui. O versículo 11 diz assim: fez mal os olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum de seus pecados, de Jeroboão seu filho, de Nebate, que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, os demais atos de Joás, tudo quanto se fez, do poder pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu os seus pais, Jeroboão, e assentou-se o seu trono de Jeoás, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Quando ele procurou a Eliseu, qual era o estado que Eliseu se encontrava quando o rei de Israel foi procurar ele? Eliseu estava doente. Então, nós vemos aqui, né, que cada caso tem uma peculiaridade. Cada caso é um caso. Ah, pastor, então eu estou doente. Mas se você está doente, está enfermo, de uma enfermidade, mas você não está no pecado, você está em obediência com Deus. Eliseu estava no pecado? Não. Eliseu tinha uma vida santa? Tinha. Eliseu tinha intimidade com Deus? Tinha. Eliseu andou com Deus? Andou. Eliseu operou maravilhas e milagres? Operou. Mas Deus poupou ele de uma enfermidade? Não. Amém, irmãos? Amém. Segundo ponto, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, entre aspas, tinha um espinho na carne. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 15. Timóteo tinha problemas no estômago. 1 Timóteo 5, 23. Paulo deixou Trófimo doente em Milão. Em Mileto. Em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Lê o terceiro? Pode ler. Terceiro ponto. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus capítulo 10, versículo 8. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano
Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre, compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é a possessão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Irmãos, essa é a questão. No início da lição a gente fala que a cura e a salvação elas andam juntas, não é isso? Os irmãos concordam, né? Que a cura e a salvação, porque o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que liberta, né? João 8,32 há dois pontos de vista aí. E conhecereis a verdade. Conheceu a verdade. E a verdade vos libertará. Se houver alguma enfermidade, Jesus cura através da libertação. Mas nem todas as pessoas, irmãos, nós não podemos também... não, Jesus é o dono da cura, ele é obrigado a curar, ele é obrigado a fazer milagre. Não, Jesus não é obrigado a curar, Jesus ele não é obrigado a fazer milagre na vida de ninguém. Porque cada caso é um caso, depende de que tipo de obra Deus tem na vida de uma pessoa. Aqui, existe uma coisa aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 4, o versículo 12, que diz assim, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, e nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando na fraqueza da carne. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo falando assim, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por ter me confiado a pregação do Evangelho, como um ministro do Senhor. E também, estando eu na fraqueza da carne, eu agradeço a vossa compreensão, a vossa compreensão, a vossa ajuda e a comunhão que vocês têm comigo. O amor, o carinho, o cuidado que vocês têm comigo. Então, nós notamos aqui que quando se fala de fraqueza na carne, ela existe dois tipos de fraquezas carnais. Fraqueza na carne, ela pode ser pecado, de uma pessoa que não consegue se livrar de um vício, não consegue se livrar do palavrão. Tem pessoas que têm essa fraqueza na carne, na igreja, está na igreja, mas xinga palavrão, está na igreja, mas desobedece a pai e mãe. São fraquezas através do pecado. Mas fulano não consegue se libertar disso. Fulano está na igreja, mas não consegue, porque as consequências do pecado. Pessoas que não teve e não passou pela lavagem da regeneração da palavra de Deus. Pessoas que não sofreram 1 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura. Então, há fraquezas sobre questão de pecado. Mas a fraqueza que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmão, fraqueza da carne que Paulo estava falando, era uma doença, era uma enfermidade que Paulo tinha. Mas ele diz assim, mesmo fraco na carne, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível, arrancareis dos vossos olhos, vos daria. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade da carne, mas nem por isso deixou de ser um homem de Deus. Nem por isso, Paulo orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, mas ele mesmo não teve a solução. A gente vê 2 Coríntios, a gente ali parece que o capítulo 13, 12, o apóstolo Paulo, até hoje, os historiadores, a teologia, a gente não conseguiu assim chegar uma coisa tão concreta, tão objetiva, que se eu fosse falar para vocês que eu consegui chegar a uma conclusão sobre essa... A gente fala que é enfermidade,
porque era impossível que um homem santo, que operava maravilhas, que foi um homem de Deus, que seguiu Jesus passo a passo na sua vida, que encarou até a morte por causa do Evangelho, que o seu pecado, que sua enfermidade fosse por causa do pecado. Não. A enfermidade de Paulo era uma enfermidade que importunava ele, uma enfermidade que estava com ele, sempre com ele, né? Então, lá em Coríntios 3, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus para que essa fraqueza ela pudesse sair, né? E qual foi a palavra que Jesus deu para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Então a gente vê aqui, né? Para encerrar, né? Eu vou falar aqui sobre um subsídio teológico que fala: saber sobre a pureza das enfermidades, né? Se são física ou espirituais, ou ter discernimento da vontade de Deus, né? Que são os desafios atuais, né? Eu passei por um problema uma vez, aqui, baseado aqui nessa situação, no testemunho. Eu fui fazer uma visita uma vez ali na Vila Montanhês, olha que coisa séria. Então, quando eu passei assim, na subidinha logo do morro, tinha o corpo de bombeiro, estava a polícia e estava uma mãe desesperada gritando e as pessoas começaram a se cogitar e ali as mulheres começaram a falar mal das polícias, xingar, palavrão, dizendo que eles não podiam fazer aquilo. E de repente me sai uma mulher desesperada de dentro de casa e me conheceu. E que frequentava lá o culto, e ela gritou: ah, pastor, pelo amor de Deus, foi até bom o senhor passar por aqui. Está acontecendo uma desgraça na minha casa, olha o que está acontecendo. Então, irmãos, quando eu cheguei lá dentro daquela casa, o que estava acontecendo ali? Tinha um moço amarrado, os bombeiros estavam agarrados nele e ele estava gritando muito, e ele já tinha socado a cara de um policial. Então eles estavam fazendo de tudo para ele entrar dentro da ambulância, forçar a barra de tudo quanto foi jeito. A coisa estava tão feia que 4 homens não conseguiu colocar aquele moço dentro daquela ambulância. E eu pedi permissão ao sargento daquele lá, isso foi verídico, irmãos. E pedi permissão, falei: vocês poderiam me dar licença de eu fazer uma oração? E quando eu fiz uma oração, sabe o que aconteceu, irmãos? O demônio se manifestou. E eu orei para aquele homem e o demônio foi expulso. Sabe o que aconteceu quando o demônio foi expulso? Aquele moço entrou dentro daquela ambulância sem força, sem nada. Entrou normal. E foi internado no hospital psiquiátrico, que ele tomava remédio. Mas aquele momento ali, irmãos, não era a enfermidade da carne que estava causando aquele transtorno na vida daquele moço. Era demônio que estava manifestado nele. Depois que o demônio saiu, ele aceitou numa boa. Ele entrou para dentro da ambulância e foi embora. Os irmãos sabem o que aquele policial falou para mim? Pastor, quer que eu seja sincero para o senhor? As únicas pessoas, vocês eram para ter um salário do governo. Eu falei: mas por que, sargento? Porque isso que acabou de acontecer aqui, a gente acabou de crer mesmo que vocês eram para ser remunerados pelo governo. Se o governo reconhecesse o trabalho de vocês, as coisas seriam muito mais fáceis para o nosso lado. O senhor está vendo aí? O senhor fez uma simples oração, esse rapaz aceitou ser internado. Aqui está. Nem tudo é enfermidade. Às vezes é demônio. Se é demônio no corpo de uma pessoa, nós não podemos confundir enfermidade da carne com demônio. Então tem que expulsar. Mas se é uma enfermidade da carne, depois que o demônio foi embora, ele foi fazer um tratamento psiquiátrico. Então nós temos que ter discernimento, irmãos, que nem tudo é demônio. Quando você ora por uma pessoa, quando você for numa casa, orar com uma pessoa, você tem que ter discernimento de espírito. Você tem que saber o que tipo de enfermidade está alojado dentro daquela pessoa. Se for demônio, vai ser expulso e aquela pessoa vai ser curada para a glória e honra do nome do Senhor. Mas se for uma enfermidade carnal, após a libertação,
aquela pessoa tem que procurar um hospital. Então nós temos aqui, por que alguns são curados e outros não? Por quê? Eu vou fazer essa pergunta para os alunos. Por que alguns são curados e outros não? A resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus. Mas pode ser feita algumas observações. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Encontramos, por exemplo, um exemplo no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 27 e 30. E esta razão porque devemos pedir o Espírito Santo para prescrutar o nosso coração e apontarmos possíveis áreas ocultas de pecado, que nos impede de receber a cura. Tem coisas que é pecado. Então nós temos que pedir perdão, orar a Deus para sermos curados. E já tem enfermidade que não é pecado, né? E nós temos que procurar um médico para que ele resolva a solução do nosso problema. Então nós temos que ter esse discernimento, né? Outra possibilidade é de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como o apóstolo São Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a doença de Paulo era carnal, tá, irmãos? Mas o Senhor não quis curar. O Senhor não quis curar Paulo. Sabe por quê? Porque o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Tem pessoas que falam: não vou evangelizar porque estou doente. Eu não vou fazer a obra de Deus porque, pastor, eu sinto uma náusea no estômago. Não, pelo amor de Deus, você não vai deixar de evangelizar, orar pelos enfermos só porque você tem enfermidade. O apóstolo Paulo falou assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque mesmo vocês sabendo que eu sou doente na carne, mas são no espírito. Não é porque eu sou doente, sou enfermo, que eu não posso deixar. Se eu estiver aqui num leito, posso estar com a dor de cabeça que for, mas se bater uma pessoa endemoniada aqui na minha porta, eu vou lá socorrer. Eu posso estar com a dor na perna aqui, doendo a perna, mas se uma pessoa bater na minha porta pedir ajuda de um socorro espiritual, eu tenho que ir lá para socorrer. Então nós não podemos confundir. Nós podemos ser doentes. Olha o exemplo de Eliseu. Eliseu foi acometido de uma enfermidade de morte e morreu. Mas quando ele foi sepultado, o que aconteceu? Hein? Com aquele defunto que tocou nos ossos de Eliseu. Irmãos, ele foi ressuscitado. O homem de Deus, mesmo estando doente na carne, até depois de morto, ressuscita defunto. Quando aquele defunto tocou nos ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Aleluia. Então nós temos que saber separar as coisas. Pastor, estou doente, estou enfermo, não vou fazer a obra de Deus. Por que você não vai fazer a obra de Deus? Não é pecado. Você não está no pecado. Você não está em falta com Deus, mas está enfermo. Dá graças a Deus, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Não sei se você entendeu, né? Temos aqui, e a Jó nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte de Deus. Jó, ele foi acusado, para ter conclusão, Jó, ele foi acusado por Elifas, Zofá e o outro, me parece que Eliúde, acho que foram 3 homens que acusavam Jó. Então nós temos que tomar cuidado. Quando a gente vê um crente lá e doente lá na igreja, a gente tem que procurar saber a origem daquela doença. Porque nem sempre quando o homem de Deus está doente, ele está em pecado. Olha o que os amigos de Jó fizeram, acusaram ele. Isso aí é falta com Deus. E Jó não tinha falta nenhuma com Deus, porque Deus já tinha dado testemunho dele. Observaste tu, meu servo Jó, em tudo é temente, se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó. Então não tinha como os amigos de Jó acusar ele por causa de pecado nenhum, porque as enfermidades de Jó não era pecado, era para a honra e glória do nome do Senhor. Tá? Além disso, existe questão do momento certo. Muitos não recebem imediatamente a cura. Em semelhantes casos, é preciso lembrar as palavras do Senhor, quando ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1.
o dever de orar sem desvalecer. Quantas pessoas levantam de madrugada, estou com uma dorzinha de cabeça, não vou orar. Não vai por quê? Estou com uma dorzinha na perna, não vou orar porque estou com dor na perna. Estou com dor de... eu levantei com uma dor de dente, Deus me levantou, me despertou pela madrugada para buscar Ele, mas eu não orei por causa da dor de dente. Quem falou para você que Deus se agrada disso, irmãos? Paulo estava enfermo na carne, mas a graça do Senhor bastava na vida de Paulo. Jó esteve enfermo na carne, provação de Deus, mas nunca desistiu da presença do Senhor, nunca se afastou de Deus e não pecou contra o Senhor. As pessoas que olhavam Jó e ficavam acusando ele de coisas que ele não cometeu diante de Deus. Então, Lucas 18, versículo 1, vai aí para você. Orar sempre sem desvanecer e sem esmorecer. Deus tem um momento certo. A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura. O autor da epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos admoesta a conservar firme na fé em Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar, que você possa saber discernir as coisas. Que nem sempre o homem de Deus que está enfermo está em pecado. E nem sempre a pessoa que está sã está bem com Deus. Conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real. Ela é atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura como e onde Ele quer. E não da maneira que às vezes nós pensamos. 2 Reis capítulo 5, o versículo 10 e o versículo 14. Quem lembra aí da doença de Ezequias? Você conhece a história de Ezequias? Ezequias estava no leito de dor, numa enfermidade. Isaías chega para ele e diz assim: olha, põe a sua casa em ordem, senão você não viverá, senão você vai morrer. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Instantaneamente, Deus fala para Isaías: volta, e fala para Ezequias que a sua oração foi ouvida e eu lhe acrescentarei 15 anos de vida a mais. Cada caso tem um caso para o Senhor. Que Deus possa te abençoar. Eu passo para o presbítero Felipe e ele vai encerrar a escola bíblica. Deus possa te abençoar. Do Senhor. Amém, irmãos? Vamos encerrar em nome de Jesus com uma oração. Hoje nós passamos até um pouco mais das horas, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, tem que ser anunciada, para que nós venhamos aprender, a cada dia mais, com a palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que permaneceram conosco, assistindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E quarta-feira, irmãos, possivelmente quarta-feira estaremos novamente, às 8 horas da noite, estaremos transmitindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira, 8 horas, em nome de Jesus. Estarei orando para encerrarmos nesta manhã, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos à Tua presença, Pai amado, para Te glorificar, para agradecer a Ti por este momento a qual passamos na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus filhos, pelos Teus servos que estão assistindo, que estão ao alcance da nossa voz. Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, abençoar, e que a Tua palavra, Pai querido, venha entrar, ó Deus, em nossos corações, venha invadir agora os lares, ó Pai querido, que, Pai amado, que através do Teu Espírito Santo, ó Pai querido, que haja cura, que haja milagre, que haja libertação, que haja salvação de vidas. Pai amado, que o Senhor venha entrar com as Suas providências, ó Pai querido, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, de que nós viemos, ó Deus, acreditar e ser fiéis a Ti, ó Pai, para que viemos obter a cura, para que viemos alcançar os milagres, ó Deus. Envia recurso, ó Pai amado, envia cura, envia milagres, ó Pai amado, a cada dia mais, ó Deus. Toma nas Tuas mãos a vida do Teu povo, abençoa-nos, ó Pai, e nos dá, ó Pai amado, um domingo abençoado. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe,
E que a graça do Senhor esteja convosco, em nome de Jesus. Aqui.